André Hernan, hoje é o último dia da janela de transferências. Quem que ainda pode chegar e quem não vem mesmo? Os clubes vão se movimentar bastante, né? O Santos está em busca de um jogador de lado de campo, um atacante de lado de campo. O Corinthians está olhando o mercado, mas a questão financeira é que pega. Acho que a permanência do Maicon é uma grande notícia nesse fim de janela. O Flamengo vai até o final da janela, até os últimos minutos, para tentar contratar. Isso o próprio Marcos Braz tem dito, né, que tudo pode acontecer ainda, porque o Flamengo, de fato, tem algumas situações em andamento. A gente noticiou aqui no UOL a, o William Carvalho, né? O português, é isso, PVC? Que jogou na. William Carvalho. O William foi do Betis. Foi do Sport, do Betis, Copa do Mundo. Seleção portuguesa. É um jogador que o Flamengo também esteve atrás, aí teve a questão do Maicon. Então, assim, o Braz está se movimentando e, claro, hoje é um dia de ficar em cima também nessa questão do Flamengo. Por exemplo, aqui do lado do São Paulo, né, aqui em São Paulo, a janela ela já está. O André Silva é a última contratação. Vai ser muito difícil imaginar o São Paulo anunciar algum reforço ainda nessa sexta-feira no fechamento. Eu perguntei até para algumas pessoas do São Paulo sobre lateral esquerdo, que é uma carência, é uma necessidade que o Carpini tem, desde a saída do Caio Paulista, que só tem o Wellington e tudo mais, que ainda não renovou seu contrato. Me disseram o seguinte, que o São Paulo vai contratar um lateral esquerdo, mas deve ficar só para a janela do meio do ano. Então, o São Paulo vai com o que tem ali na lateral esquerda e não deve ter nenhuma surpresa, não. Os times, por exemplo, como Vitória, está se reforçando, né? O Luan chegou ontem à noite, assistiu inclusive a partida do Vitória ontem, lá direto do estádio. Luiz Adriano também já chegou, então vai ter alguma movimentação ainda de mercado, mas assim, não sei se vai ter nenhuma bomba, sabe, assim, aquela coisa de, olha, que grande contratação no encerramento dessa janela. Os clubes já estão trabalhando já com seus elencos quase que todos completos. O Marcelo Nascimento pergunta aqui, como ficou a renovação do lateral esquerdo Marlon com o Cruzeiro? Tem alguma novidade? Então, essa é uma situação que ainda não está totalmente sacramentada, mesmo porque o Marlon é um jogador que tem interesse de vários clubes. Inclusive, o São Paulo foi um que deu uma sondada, mas aí o valor estava um pouco salgado. É um jogador que tem se valorizado e é um jogador que ainda coloca essa condição de renovar com o Cruzeiro na frente. Mas é algo que deve acontecer. Até pelo fechamento da janela e nenhum clube contratou o Marlon, é um grande indício de que realmente vai ter essa renovação de contrato. E é muito bom jogador. Boa. É um bom assunto para amanhã, né, PVC? Aproveitando esse fim da janela, quem sai pior nessa janela de transferências? Quem contratou ou não contratou? É que a janela ela vem desde janeiro, né? A gente vai esquecendo um pouco dessas questões que foram, por exemplo, eu acho que a grande contratação da temporada de negociações foi o Dela Cruz para o Flamengo. Para mim foi a melhor negociação. É claro que quando a gente chega na última semana, você fala, o Flamengo contratou o Léo Ortiz, que durante um bom tempo foi o negócio mais difícil de sair. E saiu. Então é uma conquista do Flamengo também. Mas acho que o melhor negócio foi o Dela Cruz. E o Dela Cruz foi feito lá no final do ano passado. Então, vai ficando meio espalhado. Se você for pensar no final da janela, André Silva é uma bela contratação. O Coronado é uma contratação discutível. A gente vai ver no decorrer do tempo se deu certo. O Maicon não ir para o Flamengo, diante do que aconteceu anteontem, é importante para o Corinthians. Mas eu acho que assim, na janela inteira, o grande negócio para mim foi o Dela Cruz. Vamos fazer esse levantamento para a gente refrescar nossa memória. Pode ser um assunto para amanhã, hein? Lembrando que amanhã, sexta-feira, a gente tem nosso quadro de finanças. De repente, a gente até faz um balanço dos gastos também. Vamos ficar de olho nesse assunto.
Agora, sobre janela de transferência, tem umas coisas que só acontecem com o Botafogo, né? O John Textor pagou 20 milhões de euros pelo Luiz Henrique, aí ele se machuca, só que o substituto dele é o craque da temporada. Ontem o Júnior Santos brilhou demais, fez 2 golaços contra o Bragantino, e o Botafogo agora está um pouquinho na frente na disputa por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. E tem uma história muito legal do Júnior Santos, né? Que ele só virou jogador com 23 anos. Isso é muito louco. Ele nasceu em Conceição de Jacuípe, na Bahia. Foi para Salvador aos 20 anos para trabalhar como ajudante de pedreiro. E aí começou amador, ganhava R$50 por jogo. Aí foi indo. E agora é o maior goleador da história do Botafogo na Libertadores, com 7 gols em só 3 jogos, PVC. E é incrível que é um jogador que, nessa conta, ele supera Jairzinho, ele supera Dirceu, ele supera Fischer, que é o maior artilheiro estrangeiro da história do Botafogo, que jogou Libertadores. Todos esses jogaram Libertadores pelo Botafogo. Do Oswaldo Cruz para o Ituano, do Ituano para a Ponte Preta, para o Fortaleza, para o futebol japonês, que é o Reysol e o Yokohama Marinos, Sanfrecce Hiroshima, Botafogo, Fortaleza de novo, Botafogo, e aos 29, com o retorno de Saturno, decidiu começar a jogar. Foram 2 gols lindos, né? Não é uma vantagem tão expressiva para o Botafogo, esse 2-1, só que tem coisas positivas, né? Porque tem as vibrações do time dentro de campo e o fato do time não ter se abatido quando tomou o empate, como a gente viu acontecer várias vezes nos últimos jogos. É um outro Botafogo, né? E é um Botafogo que está fazendo dessa pré-Libertadores o renascimento. Porque quando você pega um campeonato da maneira que foi o Campeonato Brasileiro, da maneira que o título escapou das mãos do Botafogo, com todo respeito ao Campeonato Carioca, mas não seria um Campeonato Carioca ou Taça Guanabara ou qualquer coisa de estadual do Rio de Janeiro que faria o torcedor do Botafogo voltar a acreditar. Só um campeonato como a Libertadores para sim voltar ao moral. E aí quando você entra numa pré-Libertadores que muita gente apontou como fracasso, já que a ideia do Botafogo e a expectativa era de título, o Botafogo busca as forças e renasce das cinzas nessa pré-Libertadores. Passa bem pelo Aurora, com goleadas, com o Júnior Santos brilhando, e agora sai na frente contra o forte Red Bull Bragantino. Então, eu entendo que a Libertadores, pelo tamanho, por essa fase tão difícil que é essa esses 2 jogos aí de mata-mata, jogos eliminatórios, o Botafogo pode chegar na fase de grupos passando pelo Bragantino, e eu acredito que vai passar, muito forte, mas chegar assim numa fase de grupos com possibilidade de classificação para as oitavas pela confiança que vai ganhar o grupo. E acho que isso é muito benéfico para o torcedor do Botafogo. Você lembra de 2017? Em 2017, o Botafogo pegou as 2 fases preliminares, né? O Botafogo 2016 terminou o primeiro turno em último lugar e conseguiu a classificação para a Libertadores num período em que ainda não havia 8 vagas, era o 5º colocado no máximo. Pegou um sorteio duríssimo de Libertadores. Na fase primeira eliminatória, enfrentou o Colo-Colo, campeão de 91. Na segunda eliminatória, tirou o Olímpia, campeão 3 vezes, 79, 90 e 2002. Aí conseguiu se classificar para a fase de grupos. Na fase de grupos, enfrentou 3 finalistas, 2 campeões. Atlético Nacional, campeão de 2016, era o último campeão, e campeão de 89. Barcelona de Guayaquil, vice-campeão de 98 e de 90. E Estudiantes, campeão 4 vezes. Passou pelos 3, pegou o Nacional de Montevidéu, tricampeão, e foi enfrentar o Grêmio, empatou com o Grêmio 0 a jogo de ida e perdeu por 1-0 com o gol do Barros aos 30 do segundo tempo. E era um time que ninguém acreditava. Eu estou contando toda essa trajetória, toda essa saga, justamente por isso, Hernan.
porque aquela campanha do Botafogo, ela se fortaleceu nos confrontos dos mata-matas prévios à fase de grupo. Boa. Lembrando para você deixar o like, hein? A audiência tá boa, mas os likes, ó, tá pior do que a luz do PVC quando ele não liga a luz direitinho. Ó, minha camisa nova para você dar um like. Olha aqui, Renan. Caraca, Tô feliz. belíssima. Aniversariante de ontem. Maravilhosa. Né? Isso aqui é a camisa que ele fez aquele gol de sem pulo, do pé esquerdo. Que virou escultura. Muito linda. É. Virou escultura, aquela camisa. Aquela camisa não, aquela jogada, né? E eu não sei se tem... Eu Hoje vou dar tem... Vou dar um pitaco aqui, eu vou dar um spoiler. Eu não sei se tem clubismo no meio, eu acho que tem. O Piquet não crava assim, tipo, o Vinícius Júnior vai ser o melhor do mundo, bola de ouro e tal. Fala, não, é um candidato, mas tem X, X, Y, ZH, blá, blá, enfim. Acho que tem clubismo aí no meio. Olha Quem só. que ele falou? Não, é só amanhã, às 10 da manhã, no Zona Mista do Hernan. Para. Ele. Dizer uma frase, o Domi, vou dizer uma frase para o Piquet. Uma loba como o Jô não está para tipos como tu. Para, PVC. Uma loba como o Jô não está para tipos como tu. Vamos falar do Vasco na Copa do Brasil. Tem jogo hoje contra o Água Santa, às 8 horas da noite, horário de Brasília, em São Januário. Jogo único, em caso de empate, vai para os pênaltis. Nos 2 últimos anos, o Vasco foi eliminado exatamente nessa fase. Só que agora o time do Ramon Dias está num bom momento. 7 jogos de invencibilidade, 4 vitórias seguidas. E caso passe para a terceira fase, vai levar apenas 2,2 milhões de reais. É isso? Eu nem sei se é isso mesmo. É tudo a primeira isso? premiação. É a primeira premiação. E o jogo é difícil, porque o Água Santa é vice-campeão paulista. Embora esteja virtualmente eliminado da fase final, tem que ganhar do Corinthians em São Bernardo no domingo e torcer para a Ponte perder para o Santo André para poder ter chance de classificação. Mas é um jogo difícil para o Vasco. O Vasco é favorito, o Vasco tem jogado bem e o Payet é a sensação desse momento no futebol do Rio de Janeiro. Claro, De La Cruz, o Flamengo é mais time e tudo mais. Vamos pedir para o JP, então, rodar essa vinheta para você mostrar como é que vem esse Vasco do Payet. É o sistema que eu gosto de dizer que é uma sanfona, né? Porque são 3 zagueiros. Então você tem o Medel como líbero, o Léo do lado esquerdo. Aí os 2 laterais, Paulo Henrique e Piton, que vão voltar aqui. João Vitor, Medel, Léo, volta Piton, volta Paulo Henrique, linha de 5. Aí você tem Zé Gabriel, Galdames, e compacta muito. Volta por aqui o Adson, que deve ser o Adson hoje, o ponta. E o Payet um pouco menos. Mas se você pensar que o Payet volte do lado esquerdo, você tem aqui uma linha de 5 e aqui uma linha de 4. E compactação defensiva. Para isso aqui funcionar, isso é sempre a lembrança do Antônio Conte no Chelsea, campeão inglês de 2017, que fazia muito rapidamente esse movimento aqui. Então, o que era 5-4-1 virou 3-4-3, com esses 2 atacantes se aproximando por dentro, né? Do Verratti que está aqui. Aí você faz um trio com 2 preparadores e um finalizador. Mas a transição para isso aqui funcionar, e está funcionando no Vasco, tem que ser muito rápida. Perdeu a bola, 5-4-1. Recuperou a bola, 4-3. É uma sanfona.
Voltou. Subiu. E é assim que o Vasco vai jogar contra o Água Santa hoje às 8 da noite em São Januário.